Boa noite, meu Fala, Giovanni. amigo. E aí? E aí, tudo bem? Sentindo falta do senhor, a gente precisa conversar, viu? Você ficou de passar aquele link e acabou não conseguindo, né? Ah, sim, sim. Não, rapaz, muita atividade, muita manutenções. Que bom, então. E aí, Tá, como é que tudo, tá as tran- coisas? tudo tranquilo, precisamos conversar, coisas importantes pra gente. Vou começar Coisa, e coisa. também sabe que as lives agora estão ficando lá no YouTube, né? Então, tá indo pra lá também. Então vamos lá, começando e a gente vai disponibilizar. Eu quero ver aquele site que você me falou, viu? Que você disse, a gente vê lá. Sim, sim. Então Eu tô vamos com lá. eu tô com um projeto de criar um aplicativo. Na verdade, já tô fazendo isso, né? É isso que eu quero passar para você também, e sentar para reunir, que é um projeto de facilite manutenção condominial. Na verdade, eu estava querendo colocar facilite manutenção condominial, mas eu acho que eu vou colocar facilite manutenções para o pessoal abaixar esse aplicativo e dentro desse aplicativo vai ter uma planilha que as pessoas vão ter ali o controle de equipamentos, o controle de quanto tempo fazer a manutenção preventiva em cada equipamento, questão de bomba, questão de bomba sapo, bomba de 200 cavalos e aí vai. Perfeito. Quero Então, saber depois, viu? Vamos lá. não, Boa noite, pessoal. Bom, vamos deixa sim. eu começar, gente. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Café com Domínio. Hoje, dia 12 de junho, né? Dia dos Namorados, estamos aqui porque é sagrado nossas quartas, esses segundos e quartos. E hoje a gente vai falar com o Biratã, que trabalhou com manutenção, trabalha com manutenções, estava falando disso aqui antes de começar bastante, está aí com a ideia de um programa, de um aplicativo. Ele também é síndico profissional de condomínios e também de shoppings. E hoje ele vai falar um pouquinho com a gente sobre como lidar com consumos excessivos dos espaços, né? A gente reserva às vezes um espaço e ali gasta muito gás, água, energia, materiais de limpeza. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E espero contar com vocês. Boa noite, Biratã. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Alguém que está no nosso projeto aí, mudando, inclusive, deixando claro, a gente falar com o Biratã que a gente está mudando, né? A gente está com um formato diferente. Inclusive, criamos já um Instagram exclusivo para o Café Condomínio, exatamente porque a gente está crescendo aí essa formação e precisa realmente deixar cada quadrado, cada cantinho no seu quadrado. Boa noite, Beratan, seja bem-vindo mais uma vez, de novo Boa, conosco. boa noite a todos. E esse assunto é um assunto polêmico, né? Para Sim, quem não me conhece, sou o Biratã Viana, sou sim profissional e sou especialista nessa área de manutenção de condomínios e shopping. Então, vamos tratar hoje de um assunto polêmico que talvez no seu condomínio, ou até em muitos condomínios, não se atentou para esses gastos, porque é um ato muito justo e democrático de a gente entender que a dívida de um aluguel de um espaço desse, ele precisa ser fiscalizado, ser calculado, e muitos síndicos hoje não têm essa atenção, porque alguns condomínios antigos, eles prestam-se a dividir a área de gás, a dividir o consumo de gás e água. É, e nessa divisão, então, não é cabível colocar esse projeto e esse controle de manutenção nessas áreas, você ter esse controle, porque é dividido ao coletivo. Né? É, 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 é dividido ao coletivo. Mas quando hoje as normas da ABNT, ele já tipifica que os condomínios sejam divididos, não só a água, não só o gás, ser dividido por consumo individual. Pagar o que se consome. Eu acho mais justo dessa forma. E quando você aluga um equipamento, você aluga, na verdade, um espaço desse, se gera gastos, gera consumo, e tipificado nos artigos do Código Civil, o síndico em si ele tem que ter responsabilidade e atuar nessa fiscalização dos equipamentos doados ou emprestados dentro do condomínio.
Uhum. Nesse parâmetro de superlocar, locar esses equipamentos, esses espaços, Giovanni e pessoal, a gente tem que entender que esses equipamentos que estão dentro do espaço, tudo isso se torna locado pelo morador, pelo condômino, ou, na verdade, às vezes, um locatário que é o inquilino do dono do apartamento, ele aluga e às vezes não tem cuidado dos equipamentos alugados. E isso tem que estar dentro da convenção. Por quê? Como é isso, Biratã? Não estou entendendo aí, não estou conseguindo entender o que você está querendo falar. Exemplo, você aluga um espaço na área comum. Esse espaço, ele tem um bebedouro, ele tem uma churrasqueira, ele tem ali, às vezes, alguns espaços desses tem uma geladeira, tem um fogão a gás, e vem essa pessoa, aluga esse espaço, faz a sua festa ali, seu churrasco, tranquilamente, pronto. Aí já aluga para uma outra pessoa no outro dia, ou até no mesmo dia, a depender do horário de locação desse espaço, aluga esse espaço para essa outra pessoa, e essa pessoa já coloca ali um equipamento de som. Esse equipamento de som, vamos dizer assim, tem um consumo de watts, de 15 mil watts, e aí ele tem ali um uso de 9 horas de relógio usando aquela energia, ou 10 horas de relógio usando a energia do espaço. Não é justo João alugar esse espaço, utilizar com poucos quilowatts-hora, e já Pedro locar esse espaço e usar praticamente 50 quilowatts-hora, 50 mil watts de potência na energia e pagar o mesmo valor. Sim. Porque quando chega no final do mês e você for calcular todos esses consumos, você vai ter um valor absurdo, porque é calculado do imposto vigente na conta de energia mediante ao preço que está a sua conta de energia que vem. Então você tem que ter esse controle. O síndico e a administração do condomínio tem que entender que existe um controle aí. E esse controle, hoje, como estamos vivendo, Giovanni, você sabe que hoje a economia ela teve uma queda muito grande. E as pessoas hoje, o consumo de energia teve o teto Um aumento, dele né? está sempre subindo, É. entendeu? E o gás da mesma forma. Sim. A gente está verificando pelo que você está falando, e faz muito sentido, é que acaba se tornando desproporcional o consumo de energia, né? O pagamento da taxa quando o condomínio cobra uma taxa para A e para B, porque esse aluguel, por exemplo, ele não leva em consideração os consumos do material ali, né? Do água, da energia, ou seja, uma pessoa que aluga espaço para não usar uma caixa de som quanto a outra, acaba pagando a mesma coisa. Então, se torna desproporcional, né, na sua percepção relacionado ao consumo, não é isso? O aluguel. Sim, sim. Sim, sim, sim. Acaba tendo esse desequilíbrio e esse desencontro de valores utilizados por A e por B. Eu acho. Tá me ouvindo aí? Tá travando? Travou? Estou te Tá me ouvindo. ouvindo aí direitinho? Sim. Então, Giovanni, nessa área que você aluga o salão de festa, é notório que aluga o salão de festa por um dia e tem um consumo de quilowatts, de quilowatts por 50 mil quilowatts. B já utiliza esse salão de festa ao mesmo tempo e tem aí um consumo de 150 mil quilowatts, sendo que ele tem ali aparelho, faz um casamento em um salão de festa desse, e aí coloca aparelho de som, aparelho de iluminação, tem ali o uso do gás de cozinha,
vamos dizer que nesse condomínio, esse gás de cozinha, esse gás embutido no salão de festa, não seja ele coletivo para todos os moradores, mas sim seja por unidades. Então, o gasto de uma festa vamos dizer assim, de um casamento, de um aniversário, ou utilizando aquele gás ali no salão de festa, fazendo uma comida muito grande, você tem um gasto de gás absurdo. E nós temos que ter esse controle, porque tudo que está entrando dentro do condomínio de recurso, se sair por qualquer lado, vai ter, vamos dizer assim, um furo na economia e nos gastos prestados pelo síndico. Então, o síndico tem que se atentar para todas as coisas que está saindo e que mexe em questão de valores para o condomínio. Porque toda economia é bem-vinda nessa situação. Sim. Hoje a Priscila está entrando, está cansadinha. Ela está na correria e está aí, né, Priscila, com a gente aqui. Esses assuntos relevantes, Priscila. Está na correria, né? De fato, como a gente estava falando aqui, esse não consideração desses valores na hora de uma aplicação de uma reserva, ele acaba sendo desproporcional e injusto, né? Para as pessoas participarem. E aí, Elvira, existem mecanismos que a gente pode usar para evitar esse consumo. Existe, e aí você dar alguma sugestão que a gente possa tentar economizar nesse aspecto, ou tornar a coisa mais Isso. equitativa, mais equilibrada? Nós começamos a falar aqui sobre energia, mas nós temos também energia, o gás e a água também. Porque vocês podem alugar um espaço desse, de um salão de festa ou na área gourmet, a gente alugando, e aí a pessoa ali colocar uma mangueira de água, ter um banho de mangueira, encher alguma coisa de água ali, lavar os equipamentos que eles estão utilizando. Então, tudo que, é o que eu sempre falo, tudo que sai, ele sai dentro do condomínio e gera prejuízos financeiros. Então, se está utilizando o equipamento de um salão de festa, está utilizando o equipamento da área gourmet, todos aqueles equipamentos que você está superlocando, está tendo gastos. Você aluga para o morador, então a administração ele tem que ser coerente de fiscalizar esses equipamentos um por um, ver as cadeiras, ver como está sendo utilizado, ver os equipamentos de som, ver o consumo em quilowatts, ver os consumos, a questão do gás sendo utilizado, ver o consumo de água. Então, no consumo de água, temos o hidrômetro, que temos que instalar. Se não tem o hidrômetro, tem que instalar o hidrômetro para saber quantos metros de água foi utilizado por aquele morador. Não que a gente vai calcular o valor que o morador usou, não. Nós temos que ter um controle, vamos dizer assim, um cálculo mínimo. Então, esse morador só pode usar até 10 metros de água em um aluguel desse. Então, se ultrapassando esses 10 metros, ao entregar a chave do bem alugado, essa pessoa que está recebendo, ela tem que olhar, tirar foto, o morador que está recebendo, que está entregando, ele tem que tirar foto e mandar para a administração a foto do valor do hidrômetro, do valor do relógio em quilowatts, o que ele gastou. De consumo por trabalho. É muito trabalho, mas o que sai, ele gera gasto dentro do condomínio. E no final Sim. de tudo, pode falar? Isso. Não, é isso. Eu entendi que a gente pode fazer um controle. Aí a gente consegue fazer esse controle, por exemplo, num condomínio que a gente administra, a gente separa o hidrômetro, né? E inclusive criou um medidor para esses espaços. E aí a gente consegue fazer essa mensuração. Seria então isso? Fazer Sim, de maneira que fosse mensurado.
Sim, isso é muito interessante fazer este projeto. O artigo 1331, ele diz que tem que ter 2/3 dos moradores para poder ser aprovado algo na Assembleia. Então, se hoje um condomínio ele não tem isso em ata, não tem esse projeto, não tem esse controle, não tem um controle de som, de show ao vivo dentro do condomínio, um controle de equipamentos utilizados no salão de festa, essa questão tem que ser discutida em uma próxima Assembleia, porque hoje não aconteceu incidente nenhum. Então, vai deixar acontecer. Então, é por isso que eu sempre falo, deixar de fazer suas responsabilidades por conta de falta de conhecimento. Então, temos que sempre estar buscando conhecimentos específicos, para que não aconteça, exemplo de Giovanni ou Priscila, que está aí, acabar alugando um salão de festa e aquele morador que receber aquele salão de festa não perguntar a quantidade, vamos dizer assim, as cargas de amperagens daquela fiação que está sendo, as tomadas que está sendo utilizada, porque eu posso colocar ali um equipamento de som com um peso de praticamente de 15 watts, 15 mil watts, em uma tomada de 10 amperes. O que vai acontecer? As fiações de toda a estrutura, ela vai esquentar e acabar prejudicando os cobres e tendo um prejuízo maior. É por isso que temos que ter um controle dessas unidades. Mas aí você me pergunta, mas Vira, qual é o mecanismo? Para a gente não... Aí, até Priscila perguntou a respeito de, assim, quando a contagem, né, tá falando da água, quando essa contagem vem, a contagem a mais, ela vem com a Embasa, como a gente fazer esse controle, né? Então, eu acredito, Priscila, que realmente separar os hidrômetros, né, como o Biratã está falando aí, já na Assembleia, eu acho que já facilita, né? E Corina aqui, Sim, aproveitando a sim. que só o que você está falando, eu concordo que é importante já estar nas tomadas sinalizado. E por isso que você falou, uma vez você falou isso numa live, que eu achei muito interessante, a manutenção informativa, né? Ter ali no próprio condomínio placas que sinalizem informações relevantes. Isso é um conteúdo que você falou na live nossa, é extremamente relevante, né? Então já está aí nas tomadas a voltagem, essas observações, atenção, como é? Atenção à voltagem, evite carga maior, evite sobrecarga nas tomadas, nos equipamentos. Eu acho que é extremamente relevante para a gente ter ali, enquanto síndico, né, um melhor controle da manutenção, concorda? Sim, sim. Sim, sim, isso, Giovanni, é super importante essa comunicação, na verdade, esse método de comunicação. A manutenção preventiva informativa fui eu que criei, e a manutenção preventiva comunicativa fui eu que criei, foi um projeto meu, para que os moradores ele tenha essa comunicação informativa, que veja aquela placa e olhe, poxa, aquela tomada ali é 10 mil amperes, aquela tomada ali é 20 mil amperes. Então, eu não posso ligar, por mais que eu pegue uma extensão e coloque naquele buraquinho da tomada de 10 amperes, e aí eu chego aqui e conecto um equipamento de transformador de 20 amperes. O que é que vai acontecer? A elevação de consumo dele vai funcionar, mas o tempo em quilowatts ele funcionando, ele vai acabar prejudicando os cobres daquela fiação e acabando prejudicando a tomada, derretendo a mesma, e tendo um prejuízo aos cofres do condomínio. Entendeu? Perfeito. Aí, Priscila perguntou aí, o que pode ser feito na questão da Embasa? Nessa questão da Embasa, a gente pode ter um método criado para o condomínio se a gente não consegue fazer esse desmembramento do hidrômetro. O que é que a gente faz? A gente adquire um hidrômetro e coloca na entrada que adentra o salão. Exemplo, aonde vem o cano principal que alimenta a unidade do salão. A gente, antes desse cano, a gente colocar o hidrômetro, a gente pode colocar um hidrômetro particular, e desse hidrômetro a gente calcular, o síndico calcular, a administração calcular cada material, cada unidade alugada individualmente. Se eu aluguei para A, se eu aluguei para B e se eu aluguei para Y. Então, nós vamos ter o controle de unidade por unidade. Então, vamos
ter aí um equilíbrio financeiro nos gastos individuais dos salões, e das áreas comuns afetadas. Mas espera aí, Biratã, me explica um pouco mais sobre essa questão de como a gente controlar e saber o quilowatts-hora de cada equipamento. Cada equipamento instalado e colocado no salão de festa é sempre bom. Exemplo, hoje eu sou síndico de um condomínio Y, e temos aí um condômino, ele quer alugar essa área. Qual é as perguntas específicas que a administração deve fazer para esse condômino? Simplesmente perguntar a ele: olá, qual é o aluguel para o imóvel? Seria para que ocasião? Ah, um aniversário. Vocês vão utilizar aparelho de som? Ah, vamos. Qual o tipo de aparelho de som? Ah, vão utilizar churrasqueira elétrica? Ah, vamos. Qual o tipo de churrasqueira elétrica? Pronto, todos os equipamentos que for utilizar nesse salão será vistoriado pelo auxiliar administrativo. Aí, quando o auxiliar administrativo for até o bem locado, ele simplesmente vai olhar na descrição do equipamento, que todo equipamento ele tem um descritivo de consumo unitário. Então, ele vai olhar ali atrás e vai ver lá, o equipamento tem 5.000 watts. E como é que a gente vai saber, Biratã, saber em quilowatts-horas que ele vai ter o gasto nesse equipamento? É simples. A gente vai pegar o watts do equipamento, multiplicar pela hora e multiplicar os dias usados. Depois dessa multiplicação, você vai... A gente consiga fazer. É isso, eu vou disponibilizar para todo mundo isso aí que estiver na live. Quem estiver aí, eu vou disponibilizar. Fala comigo aí no meu direct aí, que eu vou disponibilizar para cada um essa planilha. E é isso, para você calcular e ter uma base do como você calcular. Você multiplica o watts, exemplo, 5.000, você vai multiplicar por 50 horas, vamos dizer, 10 horas que você alugar, e dessas 10 horas, o dia que você for alugar para essa pessoa, se é 5 dias de aluguel, você vai botar o dia também e multiplicar, e dividir por 1.000. Quando você divide por 1.000, você vai ter lá o consumo, vamos dizer, 50 kWh ao mês. Então, esse equipamento ele vai ter um consumo de 50 kWh. Aí você vai 50 kWh, você vai pegar esses 50 kWh e vai somar com o valor, multiplicar com o valor do consumo da sua região. Às vezes a região é 80 centavos, é R$1, mas acima disso também tem a multiplicação do imposto. É por isso que nós temos que ter esse controle por bem locado. Então temos que ter esse controle e saber calcular. Então, assim, enquanto síndico, é bom ter um checklist. Por exemplo, eu tenho o checklist das áreas em comum dos condomínios, mas eu nunca pensei, por exemplo, em fazer esse tipo de cálculo nesse tipo de pergunta, porque, de fato, tem condomínios que, por exemplo, a gente tem churrasqueira, né? E outros salões de festas ou salão. E aí, de fato, algumas pessoas fazem um evento ali mais reservado e outras chamam, tem lugares que é permitido até banda, né? E chamam bandas e a gente realmente não eu, pelo menos, nunca tinha pensado em fazer esse tipo de pergunta. Você vai usar o som? Qual é o tempo do som? Qual é a amperagem? E, de fato, isso é importante, né, para a administração, para ter o seu controle, né? Até porque, como você falou no início aí da nossa live, se torna injusto o aluguel de alguém que faz uma coisa mais reservada e alguém que usa de todos os equipamentos, a energia, o equipamento mais forte. Além de ser injusto no sentido financeiro, é injusto até de prejuízo, né? Porque você pode vir a causar um prejuízo maior sem saber. Isso. E quem acaba pagando sempre isso aí é o condomínio. E quando você pega um condomínio e que você faz uma varredura para trazer uma economia de gastos, você tem que varrer todo o ambiente para tentar achar aonde está
onde a gente pode trazer uma economia, onde a gente pode sugar desses gastos. E aí é um ponto crucial, é os salões que você tem ali, e tem que entender também que os síndicos em si, ele tem que entender que o salão de festa é um bem locado que traz recursos para o condomínio. E temos que cuidar desse bem locado. Agora, temos que criar estratégias para cada condomínio. Nem todos os condomínios, ele cabe a ser feito isso. Por que, o Biratã? Todos os condomínios não cabe a ser feito isso. É como eu falei no início. Um condomínio que tem um gás coletivo, uma água coletiva, eu não vou colocar um hidrômetro em um salão de festa, porque a água já é coletiva para todo mundo. O gás já é coletivo, então eu não vou precisar fazer isso. O que eu vou precisar é fazer quando o condomínio seja individual, todos esses bens utilizados, esses equipamentos utilizados, e aí sim que é justo a gente fazer. Mas na conta de energia, em todo local, não tem coletividade, tem sim individualidade. E o que mais pesa hoje, Giovanni e demais pessoas, o que mais pesa hoje é essa mudança das normas na questão de energia, a colocação de quadros e de tomadas específicas para carros elétricos. Então, hoje em dia, muitos síndicos estão pecando e muitas pessoas estão aproveitando deste carros elétricos, quem tem carro elétrico, quem teve condições de comprar, para estar utilizando as tomadas do próprio condomínio para estar carregando esses carros. E quem acaba pagando sempre é o condomínio inteiro. É por isso que o artigo 1331 do Código Civil, ele tem que ser imediatamente já acionado para que uma Assembleia mude esses critérios e coloque na convenção coletiva de todos que estão a participar de uma ata, né? Perfeito, porque às vezes eu fico, aí pode atrapalhar. É exato, eu acredito que está documentado, está levado para a Assembleia participar, e isso é essencial para a gente poder ter essa manutenção, né? Para poder ter um controle e um acesso melhor, né? Só corrigindo, viu? Artigo 1351, viu? Eu falei 1331, não, artigo 1351. Para a gente tá com a câmera. Travou Não, aí ou tá funcionando? oscilou. Às vezes Pronto, tá show de travando. bola. Oi? Então, Giovanni, quem quiser e falar comigo aí no direct, eu vou estar disponibilizando uma planilha simples, mas é uma planilha muito aproveitadora nessa área de manutenção, que ele tem um controle de equipamentos do almoxerifados, dos gastos que você vai ter por equipamento utilizado, exemplo, de um sabão até uma tomada de luz, que nós temos que ter, sim, no condomínio, tudo isso no estoque, porque gera uma situação de emergência que uma tomada dessa ele entra em curto. Nós temos um manutencista, nós temos um almoxerifado dentro, e temos que ter isso. Um condomínio organizado, eu sempre digo, né? Como é que a gente conhece o ser humano? É como a gente entrar na casa dessas pessoas, e quando você entra na casa dessa pessoa e você vê tudo organizado, você sabe que ali tem uma boa gestão. Você abre os armários, vê tudo lá arrumadinho, lá, tudo certinho, tudo controlado, você sabe que ali tem uma boa gestão. Mas quando você entra na casa de alguém, vê tudo bagunçado, você sabe que logo ali tem uma má gestão ali naquele lugar. Sim. E aí você depara... É aquela E teoria, você... né? A teoria da janela quebrada, né? Lá de Manhattan, né? Sim, Aquela teoria de que as pessoas da janela quebrada, né? Um pequeno detalhe, ele pode se tornar muito mais grave exatamente porque não cuidou do pequeno detalhe. Então, de fato, se você vê um lugar desarrumado, sujeira no lugar, você pressupõe que todo o restante é uma bagunça, né? Porque se o detalhe ali não está sendo observado. com certeza.
certeza. E quando você entra em um local que tem poucas coisas dentro de casa, mas está tudo arrumadinho, é porque está faltando o lado financeiro. E aí a gente tem que ver aonde está saindo muitos, aí é a hora que a gente pega no pé da administração e na área de manutenção para saber aonde está sendo gasto esse dinheiro todo, o que é que não está entrando do condomínio, o que é que está saindo, para a gente varrer aí e ver o que comprar de um equipamento até os serviços prestados. Porque eu posso estar comprando a mesma lâmpada em um local, sendo que em outro local a mesma lâmpada, eu comprando em varejo, vai sair muito mais em conta do que eu comprar por unidades. Sim, é a importância da cotação, né? Eu acho que as cotações, no sentido de fazer pesquisa de preço, elas se tornam realmente hoje essencial para um síndico, né? Lógico, não é obrigatório, falando como advogado, não é obrigatório você ter isso, salvo alguns condomínios que exigem essas normativas. Mas é importante, enquanto você é gestor, e é aquilo que a Priscila até postou esses dias no Instagram dela, né? Síndico analisa tudo. Ela postou uma foto dela analisando um balancete fio a fio, né? Ponto a ponto. Porque, de fato, o síndico é responsável por tudo e precisa ter aquele olhar mais clean, mais, né? Mais minucioso os detalhes, né? Sim, sim. E é muito importante, Giovanni, a gente falando sobre esse assunto de gastos nas áreas comuns, a gente saber que a manutenção ela está em todo lugar. E nessas áreas comuns, elas têm que estar sempre presentes, porque essas áreas estão sendo utilizadas muito, e praticamente tem salões de festas em condomínios e área gourmet, que todos os dias e todos os meses são utilizados. E sendo que são utilizados, nós temos que olhar as tomadas, como é que estão as fiações, se estão plugadas certinho, tem que olhar os disjuntores, se realmente os fios estão bem apertados, olhar o disjuntor, se realmente a parte da coelha vai passar no condomínio, pedir para que aperte os parafusos, porque esses equipamentos pode ficar com, na verdade, o relógio da Coelba. É por isso que muitas pessoas às vezes pagam energia muito alta, porque às vezes pode estar ali tendo um efeito retorno. E desses relógios, em vez de uma conta vir R$ 200, está vindo R$ 400 a R$ 600 de energia, porque está tendo ali um efeito retorno nas contas de energia. Então, temos que ter esse controle para que esses gastos seja controlado pelos síndicos e ter uma manutenção saudável na manutenção preventiva, na preditiva, na corretiva, na informativa, comunicativa e entre outras manutenções que a gente faremos e fazemos no condomínio. Uhum. Eu acho importante, por isso a gente até falou, né, a nossa primeira foi falando sobre exatamente essas manutenções preventivas, qual a importância, inclusive, do síndico ter um roteiro de manutenção. Às vezes a gente só se preocupa com as manutenções corretivas, que são aquelas manutenções que exigem, né, um custo muito maior. De regra, é 5 vezes mais cara, né? Então, você fazer de forma preventiva evita, de fato, que você gaste mais e assim consiga fazer uma gestão financeira, porque tudo é conectado. Eu sempre falo que as finanças é como o sangue do condomínio, né? Nada funciona sem dinheiro. Então, saber uma boa gestão é sinal de que você está gerenciando bem, que você está conseguindo, então, trazer benefícios maiores para o condomínio. Perfeito, perfeito. Então, temos que sempre olhar para a questão de manutenção do condomínio, na questão de finança estrutural do condomínio, para que tenha uma manutenção saudável, corretiva. Vai passar ou não vai? Para que possamos ter essa manutenção e a saúde financeira do condomínio sair de uma estaca ruim para sair de uma para mediana e, inclusive, estar equilibrada. Nós temos aí estratégias, Giovanni, que está dentro do Café Condomínio, que a gente vai falar isso depois, estratégias específicas para trazer um equilíbrio financeiro na área da manutenção. O que é isso? Eu vou até trazer já aí um resuminho para as pessoas saberem. O que a gente fez em alguns condomínios que trouxe um equilíbrio financeiro muito grande na área da energia solar. Muitos hoje, na verdade,
nós seres humanos, na antropologia, a gente entende que os seres humanos é muito ansioso para trazer a questão do retorno financeiro imediato. O que a gente pode estar fazendo nessa situação? O que a gente pode estar trazendo recursos neste meio? É simplesmente nós temos que dar uma estudada dentro do condomínio, estudar toda a estratégia dos síndicos anteriores e ver o que realmente foi notório fazer, o que faltou fazer. E um desses condomínios que a gente gestoriou, encontrei um erro gravíssimo de um síndico, que ele sempre estava querendo trazer inovações do condomínio e que nunca utilizou do benefício separar por unidades. Então, são 5 anos, vários síndicos tentando trazer uma economia na área do condomínio, e todos eles pecaram, porque não separaram por unidades. O que é isso, separar por unidades? A gente coloca o nosso braço onde alcança. E nem sempre parcelar dívida num cartão, parcelar dívida em uma conta de energia é trazer recursos. Às vezes, fazendo uma cota extra condominial, nós utilizamos dessa cota extra e já utilizando dessa cota extra para trazer um recurso imediato e direto. Um desses condomínios, desses 5 anos que os síndicos ali administraram, queriam colocar energia solar no condomínio, mas infelizmente o valor era muito alto. E aí que vamos entrar agora no WOTS de novo. Vamos entrar no WOTS de novo. E aí eu estudei por unidades, por bangalôs na área condominial, e estudei por unidades de frequência. Espera aí, qual é o lugar aqui que tem mais utilização de watts? É na bomba do castelo d'água, é na portaria. Então, a unidade de portaria e castelo d'água são unidades cruciais para a gente colocar as placas solares. Não vamos colocar a placa solar no condomínio inteiro, porque, infelizmente, a gente tem que colocar o nosso braço onde é o que alcança. Então, vamos fazer um projeto de separação por unidade dessas unidades, e dessas unidades vamos colocar a placa solar. Perfeito. E o que foi feito? Foi feito esse estudo. Né? A importância, talvez, de ter esse conhecimento até para setorizar. Bom, se fica caro em todos os lugares, vamos pensar naqueles lugares mais estratégicos, não é isso? É isso mesmo. Então, temos que ter esse benefício para que todos saiam felizes. E todos saindo felizes, a saúde não só mental da administração do condomínio, mas a saúde financeira é aonde temos aí o equilíbrio de toda a área condominial. Achei interessante esse saúde mental, né? Porque ser síndico olha, né? Então é realmente quando mexe com bolso, quando mexe com dinheiro, quando mexe com nutrição. Na verdade, é em todo o âmbito, viu, Giovanni? Em todo o âmbito, eu acho que na área familiar, na área de amigo, a gente vai sair para poder curtir ali. Quem não tiver com dinheiro, a gente está com pouco dinheiro, misericórdia, o negócio já começa quando a gente começa a olhar a conta, começa a aumentar, a gente só foi para gastar 100. Aí ali já aumentou, falei, misericórdia, a gente já divide todo mundo na mesa. Então, quando mexe no financeiro, a nossa mente já começa a sair fumacinhas, e temos que sim usar de estratégias para, vamos dizer assim, ter esse equilíbrio não só mental, mas financeiro também. E esse método de separar por unidades, colocar o nosso braço onde a gente alcança, é um método muito importante na área condominial, porque muitos síndicos acham que está com muito dinheiro ali na conta, que entrou logo no mês. Ele às vezes, muitos síndicos novatos, Giovanni, muitos síndicos não têm a expertise, sabe que aquele dinheiro que entrou ali, aquele montante de dinheiro que entrou na conta do condomínio, é para pagar várias despesas. Ele acha que aquele valor que entrou logo ali no início, ele já começa a gastar, e aí quando chega para pagar as contas de água, luz, equipamentos de manutenção, e quando vai para poder pagar os funcionários, aí acaba faltando. E aí acaba fazendo o quê? Muitos condomínios fazendo um empréstimo,
e se encalacrando mais em dívidas. Sim. Aí muitos condomínios acham, Giovanni, hoje em dia, acham que tirar uma administração do condomínio e colocar de forma orgânica, acha que aquilo ali vai trazer benefício, mas sabendo que se botar de forma orgânica, tem que sim deixar o cofre do condomínio cheio, porque uma hora que um funcionário daquele que não vai ser para sempre vai ser demitido, aí que está a bola de neve e aí que cresce a dor de cabeça mais ainda dentro da área condominial financeira. Falando um pouco sobre isso aí é porque as pessoas esquecem do aprovisionamento, né? Elas mantêm o dinheiro e não guardam a reserva para uma emergência no sentido de dispensa, né? Então isso dá essa dor de cabeça aí. Chega final do meio do ano, não tem dinheiro para 13º, chega nas férias, não tem dinheiro para botar alguém no local, né? E aí fica realmente, como você falou aí, uma bola de neve, exatamente porque a pessoa ela não soube gerenciar. E aí, falando esse gancho, a importância de se profissionalizar na área. Não necessariamente ser um administrador, mas hoje o síndico ele tem que ter conhecimento em administração, que é finanças, né? Direito, administração, engenharia e tantas outras funções, por conta exatamente de que hoje a função de síndico ela é muito mais do que assinar cheque, é muito mais do que aquela pessoa aposentada que só liberava a conta, né? Exige realmente uma infinidade de atividades. Sim, sim. E lembrando que nós estamos falando aqui sobre consumo das áreas comuns e nas áreas reservadas do condomínio, e tudo isso engloba, né? A saúde mental, a saúde financeira de toda essa área condominial. A Ana Paula aí está entrando aqui. A Ana Paula é minha vizinha, viu? Aí, Ah, gente tudo boa bom, aí. Ana Paula? A gente entende muito aí nessa área condominial aí também, viu? Ana Paula, seja convidada a estar aqui. Inclusive, o networking de Ubiratã é muito bom. Foi onde eu conheci Priscila, que me apresentou Cris, e pessoas realmente excepcionais. Esteja conosco aí, viu, Ana Paula, para conversar um pouquinho. E aí, aqui Priscila está comentando que conhecimento de psicologia é necessário, realmente, né, Priscila? Se tem uma coisa que o síndico tem que ter, é fazer terapia para poder não surtar, né? Senão o síndico Sim, surta. sim. E ter, de fato, a inteligência emocional para poder administrar esses condomínios aí. Boa noite, Ana Outra, Paula. E pronto, a gente vai conversar, viu? Eu vou falar com você lá depois. Deixa eu até clicar aqui, eu não consigo te seguir. Deixa eu ver. Ah, não tenho como te seguir, Ana Paula, aqui, mas depois a gente vai conversar. Viu? Me chama lá. Eu estou sem óculos, viu, Ana Paula? Terapia de síndico. Com certeza, cuidar de quem cuida, com certeza. A gente falou, tem uns 2 meses já, falando sobre o burnout para síndico, né? A gente trouxe uma psicóloga que trabalha com condomínios também e foi falar dessa dificuldade que é realmente, né, a vida de síndico, quantas vezes a gente sobrecarrega por conta das imensas atividades. Inclusive, numa então, dessas aulas de nossa formação, a gente fala sobre gerenciamento de tempo, porque é necessário. Fala, Ibiratã. então, fazendo um medley aí de todo assunto discutido, nós estamos falando aqui sobre recursos, meios e como a gente pode estar trazendo uma fiscalização coercitiva e justas no aluguel das áreas comuns para as pessoas, para ter um equilíbrio financeiro e mental do condomínio, porque não é justo A, B e Y alugar um equipamento o espaço e utilizar de equipamento de sons com watts muito elevado e chegar no final de tudo a utilizar só para fazer uma festa simples e B, fazer um casamento, fazer um aniversário, um show ao vivo e utilizar de uns equipamentos muito potentes e ter um consumo excessivo e uma prejudicação nas fiações estrutural de todo equipamento alugado. Então, temos que sim fazer assim aquele feedback antes de alugar qualquer imóvel, fazer um checklist desses equipamentos, saber para que utilidade vai ser locado. Vou locar para fazer uma festa de aniversário. Quais os equipamentos que vocês vão estar utilizando? Dentro desses equipamentos, saber os equipamentos que vão utilizar. Se for uma utilização de som ao vivo, na hora de entregar a chave e entregar todos os equipamentos, fazer aquela checklist, o auxiliar administrativo ou o funcionário que for
entregar essa chave, fazer a vistoria de todos os equipamentos, notificar o quilowatts-hora de cada equipamento, porque todo equipamento, pela lei do Inmetro, ele tem que ter, sim, a fichagem dele atrás e com identificação de watts, porque não é justo alugar um espaço e não utilizar de equipamentos nenhum, só de uma caixa simples, vamos dizer, de som, e B, locar o imóvel e fazer aquele super festa e utilizar de vários equipamentos, como fazer uso de excessivo de gás de cozinha implantado no condomínio, fazer uso de equipamentos locados, instalados de energia em todo o âmbito do salão, porque pode sim ter um risco de incêndio. Tem que saber se esse profissional que está instalando, ele é capacitado para instalar esses equipamentos elétricos, se ele pode sim mexer em uma unidade elétrica, porque isso pode gerar um tumulto dentro dessa festa, a causar tendo um incêndio e tendo um prejuízo grande para todo o âmbito condominial. Então, por isso que temos que ter esse checklist, ter essa sabedoria, ter essa sapiência. E eu sempre falo e sempre vou voltar a dizer, nunca deixar de se eximir de seus o que fazeres por falta de conhecimento. Temos que sempre buscar conhecimento, é como você acabou de falar, Giovanni, que todo síndico ele tem que ter o quê? Conhecimento. E conhecimento, ele sempre é bom nessa área, porque cada área nós temos que ter conhecimento. Se nós temos um síndico que não temos sapiência e sabedoria na área de manutenção condominial, na área financeira, não é pecado. Nós temos que ter pessoas, se capacitar e trazer pessoas que somem. É por isso que hoje esses síndicos singulares, né, Giovanni, que é esse projeto que... Inigualáveis. Inigualáveis, inigualáveis, que vai trazer um benefício grande para essa área condominial, que vamos estar utilizando de estratégias e cursos para formar e capacitar ainda mais a estrutura do síndico profissional na sua carreira. Falando disso, inclusive, Priscila está aí, né? A gente, inclusive, por isso que está criando uma nova página só para o Café Condomínio, porque a gente vai mudar o formato dos síndicos inigualáveis, né? O síndico inigualáveis vai realmente tornar-se uma formação aí. A gente está trabalhando nisso, né, Priscila? Deixa a Priscila tá meio... Vocês dois, na verdade, estão meio abafados com as atividades aí. Passa junho, a gente vai conversar, porque realmente a gente está com um projeto interessante para realmente formar síndicos profissionais que sejam capacitados, né? Que tenham uma formação contínua primeiro, né? É importante para quem vai assistir depois, está assistindo, a intenção nossa, a gente entende que o síndico ele não é um curso de 20 horas, 30 horas, pronto, estou com um certificado, saio como um síndico profissional. A gente sabe que existe formação, inclusive nossa intenção é trazer uma formação prática, que aquela pessoa possa ir com a gente nos condomínios, entender como é que funciona o condomínio, exatamente para que ela tenha um suporte, né? Eu sou advogado, Priscila é administradora, o Biratã ele é especializado na área de manutenção. Então, assim, são várias áreas que a gente traz para que a pessoa realmente tenha um suporte de uma equipe lá que tem um objetivo único, que é tornar a sindicatura mais profissionalizada. Viu? O Biratã, mais uma vez, muito obrigado. Vai, exatamente. Como a Priscila falou, nosso curso vai viver o condomínio, né? Já está chegando, com tempo, com calma, e a gente vai chegar aí. O Biratã, muito obrigado, né? Suas últimas palavras, assim, se despedindo, suas palavras, não, pelo amor de Deus. Para acabar a live assim, vai se despedir, suas últimas sugestões para a gente, suas últimas dicas, para a gente encerrar hoje nosso encontro. Pronto, é isso. O síndico em si é um síndico que tem que ter sabedoria. E sabedoria a gente tem que buscar. Ela não chega assim no nosso bolso. Nós temos que estar sempre colhendo sabedoria, inteligência nessa área condominial, porque nós estamos lidando. Priscila aí falou aí, uma grande síndica aí, ela falou que nós temos que ter um controle psicológico e realmente a gente lidar com várias famílias ao mesmo tempo.
e às vezes quando a gente chega em casa, a gente tem que dar com nossa família também. Então, a gente tem que ter esse controle psicológico, e esse controle psicológico é um dos fatores fundamentais na antropologia, quando a gente vai estudar mesmo o ser humano, e temos que entender muito da questão da área condominial para que a gente não acabe cometendo um erro gravíssimo e acabe desestabilizando a nossa carreira de síndico. Então, a sua decisão, você que está assistindo aí, a sua decisão é que define o seu lado profissional. Então, se hoje você tomar uma decisão de se capacitar, de se qualificar ainda mais nessa área e ter essa eficiência e sabedoria que nós temos que sempre estar buscando esses conhecimentos, tirar nossas dúvidas e deixar o orgulho de lado, você vai ser um excelente profissional e terá uma excelente carreira com muitos síndicos inigualáveis aí. Obrigado, gente. Obrigado a quem participou, quem vai assistir depois. A live vai ficar disponível agora no YouTube. Priscila, pessoal, muito obrigado. E a gente vai estar falando sobre esse projeto. Inclusive, nossos próximos encontros vamos estar sempre falando que é um projeto muito legal. A gente está fazendo realmente com bastante cuidado para vocês que estão nos assistindo e que vão poder nos acompanhar. Inclusive agora, quem está no nosso grupo, dia de terça-feira, às 12 horas, né? A gente vai sempre fazer uma mentoriazinha ao vivo. Eu sou da área jurídica, né? A gente vai conversar sobre nossos problemas, eu, Biratã e Priscila, a gente também vai estar disponível para conversar sobre alguma demanda, mas é só para quem está no nosso grupo, quem quiser, quem estiver na live, escreve comunidade, fala comigo, fala com Priscila, com o Biratã, a gente vai estar lá e é um grupo só para a gente mesmo, para quem realmente está interessado na formação. Bom, gente, obrigado mais uma vez e boa noite a todo mundo. Obrigado, Priscila, o pessoal que nos assistiu até agora. Até mais, Mira. Aí, tchau. Tchau.